Meu nome é Alberto, tenho 63 anos e passei a vida nas estradas do Brasil. Fui caminhoneiro desde os 20 anos. Já vi muita coisa e já ouvi tantas histórias estranhas que daria para encher um livro. Mas no fundo, eu nunca fui de acreditar em nada disso. Tudo mudou em uma noite específica, uma viagem que nunca mais saiu da minha mente. Depois dela, deixei a vida de estrada e não olhei mais para trás. Tudo começou num frete aparentemente comum. Eu tinha fechado um serviço para entregar uma carga de sementes no interior do Ceará. A saída estava marcada para de madrugada, então resolvi dormir cedo e pegar estrada antes do sol nascer. O trajeto era longo e eu sabia que precisava rodar direto para evitar qualquer atraso. Por volta das 2 da tarde, parei numa vendinha de beira de estrada, daquelas pequenas com a pintura descascada e uma placa enferrujada. Entrei para pegar um café e comer alguma coisa, já que ainda tinha muito chão pela frente. A senhora que atendia me olhou com uma expressão séria quando comentei que pretendia seguir viagem até o amanhecer. Moço, essa estrada não é boa depois que o sol se põe. Coisas estranhas acontecem por lá, principalmente depois da meia-noite. Eu sorri e disse que estava acostumado com as lendas de estrada e que não me assustava fácil. Voltei ao caminhão, conferi a carga e segui viagem. Conforme o sol ia se pondo, o céu começou a ficar mais escuro do que o normal. A temperatura caiu rápido e uma névoa densa surgiu do nada, engolindo a estrada. Aquele não era o tipo de neblina que a gente costuma ver no sertão. Era espessa, pesada e parecia diminuir a visibilidade a cada minuto que passava. O rádio do caminhão, que tocava uma música sertaneja, começou a chiar até que tudo que restou foi um silêncio desconfortável. Apenas o motor roncando e aquele silêncio absoluto. Depois de um tempo dirigindo no escuro, avistei algo na beira da estrada. Uma figura alta, esguia, vestida com um manto preto que ia até os pés, parada, imóvel. Quando passei por ela, senti um arrepio, mas achei que fosse só cansaço. Segui viagem, tentando não pensar muito. Mas alguns quilômetros à frente, lá estava ela de novo, parada no acostamento, imóvel, como se estivesse me esperando. A cada quilômetro que eu rodava, a figura aparecia de novo e de novo. Não importava o quanto eu acelerasse ou tentasse desviar o olhar, ela sempre estava ali, à minha esquerda como uma sombra fixa. Não conseguia ver o rosto, mas sentia o olhar dela me perfurando, me acompanhando pela estrada. O frio aumentava, o rádio continuava mudo e aquela sensação de estar sendo observado se intensificava. A estrada parecia interminável, como se eu estivesse preso em um ciclo sem fim, sempre com aquela figura me observando. Decidi parar o caminhão em um posto abandonado que encontrei à beira da estrada. Desci para esticar as pernas e tentar me acalmar, mas a sensação de que estava sendo observado continuava. Quando olhei para o outro lado da estrada, vi algo que me deixou gelado. A figura estava lá, do outro lado, imóvel, ainda me olhando. Tentei ligar o caminhão para sair dali o mais rápido possível, mas o motor não dava sinal de vida. Mexi nos cabos, verifiquei tudo, mas nada. Era como se o caminhão tivesse decidido parar naquele exato ponto, me deixando à mercê daquela presença. Quando olhei pelo retrovisor, a figura tinha se aproximado, agora muito mais próxima do que antes. Trancado dentro do caminhão, fiquei ali, esperando o amanhecer, com os olhos grudados nos espelhos, enquanto aquela figura se aproximava cada vez mais. A noite parecia não ter fim, e o medo era cada vez mais palpável. Eu estava trancado no caminhão, a respiração pesada e os olhos fixos no retrovisor, acompanhando cada movimento daquela figura que se aproximava lentamente. A névoa ao redor estava mais espessa do que nunca, e a temperatura despencava a cada minuto. Era como se eu estivesse isolado do mundo, preso em um pesadelo do qual não conseguia despertar. A figura continuava a se aproximar, com aquele manto negro que cobria todo o seu corpo. Eu tentava me convencer de que era uma pessoa qualquer, talvez algum viajante perdido, mas o instinto dizia outra coisa. Havia algo de anormal naquela presença, algo que fazia o meu corpo todo tremer, como se estivesse diante de um perigo que não conseguia explicar. Quando a figura parou a poucos metros do caminhão, senti meu coração pular no peito. Ela estava imóvel, olhando para mim através do para-brisa, e mesmo sem ver o rosto, eu sabia que estava sendo observado. Em meio ao silêncio absoluto,
Eu podia ouvir meu próprio coração batendo, cada vez mais rápido, cada vez mais forte. Foi então que algo ainda mais estranho aconteceu. As luzes internas do caminhão começaram a piscar e um cheiro de queimado invadiu a cabine. Tentei ligar o motor de novo, mas ele apenas deu um ronco fraco e apagou de vez. Desesperado, puxei o rádio para pedir ajuda, mas só ouvi estática. Aquele ruído sinistro que parecia preencher o ar com algo além do silêncio. Como se alguém ou algo estivesse ali comigo. De repente vi um brilho na neblina, próximo ao acostamento. Era uma luz fraca, oscilante, como uma vela tremendo no vento. Quando me dei conta, percebi que a figura segurava algo que parecia ser uma vela acesa, embora o fogo fosse de um tom prateado, quase etéreo. A luz refletia no manto negro e revelava uma mão pálida, esquelética, que segurava a vela com firmeza. A cada segundo que passava, eu sentia uma pressão no peito, um medo que eu nunca havia experimentado antes. Eu estava congelado, sem conseguir mover um músculo, só observando aquela figura que agora parecia murmurar algo, embora o som fosse abafado pela neblina e pelo vidro do caminhão. Fechei os olhos por um instante, tentando me acalmar, mas quando os abri novamente, a figura estava ainda mais perto, encostada no vidro do lado do motorista. Naquele momento, fiz a única coisa que consegui. Fechei todas as travas do caminhão e comecei a rezar baixinho, pedindo que aquilo fosse apenas um sonho. Repeti as orações várias vezes, quase como um mantra, tentando me manter calmo enquanto aquele ser continuava parado do lado de fora, com os olhos fixos em mim. O ar dentro do caminhão estava pesado e a cada respiração parecia que eu inalava aquele cheiro de queimado que impregnava o ambiente. A figura continuou ali por alguns minutos, ou talvez horas, eu já não sabia mais. A sensação de tempo havia desaparecido e eu estava preso naquele estado de pavor. Finalmente, depois de um tempo que pareceu uma eternidade, o primeiro clarão do amanhecer começou a despontar no horizonte e aos poucos a neblina começou a dissipar. E como se fosse parte dela, a figura se desfez junto com a névoa, desaparecendo sem deixar rastros. Foi só quando o sol já estava no céu que o motor do caminhão voltou a funcionar. Sem olhar para trás, engatei a marcha e saí dali o mais rápido que pude, tentando deixar aquele pesadelo para trás. A estrada parecia se estender infinitamente à minha frente, enquanto eu acelerava o caminhão, tentando afastar da mente as lembranças daquela figura. O amanhecer trouxe algum alívio, mas a sensação de estar sendo observado não havia desaparecido. Mesmo com o sol aquecendo a cabine, eu sentia um frio inexplicável, como se algo gelado tivesse se alojado dentro de mim. Cheguei ao meu destino algumas horas depois, com as mãos tremendo e os olhos vermelhos de cansaço. A entrega foi feita sem problemas, mas a experiência da noite anterior continuava a me perseguir. Não contei nada a ninguém. Como explicar aquilo? Quem acreditaria que um homem feito, caminhoneiro experiente, havia visto algo tão surreal? Eu mesmo não queria acreditar. Decidi que era melhor deixar aquilo para trás e seguir em frente. Ou, ao menos, era o que eu esperava fazer. Na volta fiz o mesmo trajeto, mas saí logo depois do almoço, determinado a evitar a estrada à noite. O trajeto foi tranquilo, sem qualquer sinal daquela névoa ou da figura misteriosa. Quando cheguei em casa, pensei que o pesadelo havia terminado. Mas naquela mesma noite, tive o primeiro dos muitos sonhos estranhos. Nesses sonhos, eu estava de volta àquela estrada, dirigindo sozinho no escuro. O rádio chiava, as luzes piscavam, e a figura estava sempre ali, à margem, me observando. Toda vez que acordava, estava suado com o coração disparado, sentindo o mesmo pavor da noite em que realmente a vi. Isso se repetiu por semanas, como uma assombração que me seguia até o sono. Depois de um tempo, as coisas pioraram. Mesmo fora dos sonhos, comecei a ter vislumbres daquela figura nos lugares mais improváveis. Via um vulto no espelho do banheiro, uma sombra parada na entrada do quarto, um reflexo estranho nas janelas do caminhão enquanto dirigia à luz do dia. Uma noite, cheguei a vê-la do lado de fora da minha casa, parada sob um poste de luz, com o rosto escondido na sombra. Pisquei e ela havia desaparecido. Foi aí que percebi que aquilo não era apenas uma lembrança.
Aquela coisa, aquela presença, parecia ter grudado em mim, como uma marca invisível que eu carregava desde a noite em que cruzei com ela na estrada. Decidi procurar ajuda, primeiro com amigos, depois com padres e até com pessoas que diziam entender dessas coisas sobrenaturais. Mas ninguém parecia ter uma solução para o que eu estava vivendo. Um velho amigo caminhoneiro, ao ouvir minha história, me disse que havia casos parecidos. Histórias de pessoas que encontraram presenças inexplicáveis nas estradas e nunca mais foram os mesmos. Ele sugeriu que talvez eu precisasse fazer uma oferta àquela entidade, como uma forma de apaziguá-la. A ideia me assustou, mas o desespero era maior. Na noite seguinte, fui até uma capelinha de beira de estrada e deixei algumas moedas, junto com uma oração pedindo paz. Depois daquele ritual, os sonhos começaram a diminuir e a figura parou de aparecer nos meus reflexos. Não posso dizer que a sensação de assombro desapareceu completamente, mas algo mudou. Voltei a ter noites de sono tranquilo e as estradas não pareciam mais tão ameaçadoras. Ainda assim, deixei a vida de caminhoneiro pouco tempo depois. Passei a cuidar de um pequeno negócio, longe das estradas e dos perigos que elas escondem na escuridão. Até hoje, sempre que vejo caminhoneiros na estrada, me pergunto quantos deles já viveram algo parecido e quantos, como eu, decidiram nunca contar a ninguém. Eu aprendi da pior forma que algumas coisas não têm explicação e que nem tudo deve ser ignorado nas estradas desertas.